compartilhar da palavra com os amados. Eu quero compartilhar um texto que de maneira informal eu tenho falado, tenho feito referência, e segundo a palavra do nosso querido pastor Eduardo, no domingo passado, que falou sobre santidade, sobre santificação, esse texto novamente veio muito forte. Eu senti um desejo muito grande, uma orientação muito grande de trabalhar com os amados nessa manhã. Então eu quero que você fique de pé. Nós vamos fazer a leitura da primeira epístola de João, no capítulo 1, versículos 5 a 7. Vamos ficar de pé. Primeira epístola de João, capítulo 1, 5 a 7. É um texto muito conhecido. Epístola de João, essa primeira epístola, é uma carta muito conhecida e a gente vai compartilhar algo sobre ela nessa manhã. Amém, queridos? Eu quero que você leia comigo, que todos nós leamos juntos esse texto. São só 3 versículos. Amém? Vamos ler? A mensagem que dele ouvimos e a que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus, eu quero rogar ao Senhor que nessa manhã, por intermédio dessa palavra, o Senhor fale com cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, quem escreveu a primeira epístola de João é o mesmo autor da segunda e da terceira epístola de João, e o mesmo autor do Evangelho de João, é o mesmo autor. Primeira epístola de João, ela foi escrita lá pelos anos de 80 a 90 depois de Cristo, provavelmente para a região da Ásia, a quem João também escreve o livro de Apocalipse, mas isso é só uma possibilidade, nós não sabemos a quem João escreveu essa epístola. Provavelmente, tanto a primeira, a segunda e terceira João tenham sido escritas para uma região, não apenas para uma igreja. O certo é que as epístolas de João, logo no início do segundo século da era cristã, já eram bem conhecidas pelos pais da igreja. Então, são epístolas que nós sabemos e temos o conhecimento da existência delas há muitos anos. E quando nós lemos em conjunto o Evangelho de João, quando lemos a primeira epístola de João, a segunda epístola de João e a terceira epístola de João, nós vamos nos deparar com um fator motivacional para a escrita dessas 3 epístolas e do Evangelho de João. O evangelista João, ele era um homem extremamente apologético, ele gostava de defender a fé. E o seu evangelho e suas epístolas, elas foram escritas para defender o verdadeiro evangelho diante de uma doutrina, de uma heresia que surgia no início da era cristã. Alguns vão chamar de protognosticismo ou puramente de gnosticismo. Ainda não era a doutrina gnóstica plenamente desenvolvida, mas já era o início desse pensamento que nós chamamos de gnosticismo. E esse pensamento, ele entende o mundo como uma dualidade. O que é uma dualidade? É o mundo dividido entre o bem e o mal, uma luta entre o bem e o mal. E na visão gnóstica, a matéria era algo ruim, limitava ao espírito. Era a matéria que era pecaminosa, o espírito era bom.
Logo, os gnósticos, eles quando se introduziam dentro das igrejas, eles desenvolveram uma doutrina que dizia que Jesus ele não poderia ser um ser humano, porque se a matéria é má, a união do Cristo divino com o homem Jesus corromperia a natureza do Cristo. Então, por isso que a gente lê tanto nas epístolas e no Evangelho, João, ele fazendo questão de defender a humanidade de Jesus, porque ele estava combatendo aquele pensamento gnóstico que surgia no primeiro século e se introduzia nas igrejas por intermédio de pregadores itinerantes, que em alguns documentos do primeiro século, como por exemplo Didaquê, eles são chamados de profetas. Eram missionários evangelistas que saíam pelo mundo proclamando o evangelho, eram chamados de profetas, e não eram chamados nem de missionários, nem de evangelistas, eram chamados de profetas, e esses homens, eles se introduziam juntamente com os verdadeiros evangelistas profetas, se introduziam na igreja para ensinar doutrinas estranhas às Escrituras. E um grande fator motivacional para João escrever tanto o evangelho, por isso que a gente encontra o verbo se fez carne, porque ele está ali combatendo a heresia gnóstica que estava sendo pregada em algumas igrejas, né? Então, nós encontramos de forma muito evidente essa questão da humanidade e divindade de Jesus nos escritos de João. E 1 João é uma dessas epístolas, um desses documentos que foi escrito pelo apóstolo João para combater essa terrível heresia. Toda heresia ela deve ser combatida. A gente não estende bandeira branca para heresia, a gente não dialoga com heresia, a gente combate, a gente enfrenta, certo? A gente briga contra a heresia. A gente não tem que fazer acordo de paz com herege. Mas ele é bonitinho. Mas tem coisas que ele fala que são boas. Rodrigo Silva, adventista. E a gente aceita porque tem coisa de Jesus nele, mas dentro da água se coloca muito veneno, e a gente toma a água achando que ela é pura, mas na verdade a água está venenosa. Então a gente não tem, a única estratégia da igreja contra a heresia é combater, é destruir, é aniquilar, não herege, a heresia, é contra-argumentar biblicamente de forma inteligente a heresia. E João era um especialista em fazer isso. Ele proclamava abertamente o nome de todos os hereges da sua época. Ele combatia abertamente. Ele não tinha conversa com João, não tinha meio termo, não tinha tolerância, não tinha em cima do muro com João. Ele era bruto no que diz respeito a defender a verdade. Não é só uma questão de implicância com a heresia, não é só uma implicância contra o herege, mas é uma defesa da verdade, e a verdade ela deve ser mantida pura, e João, ele, implicância geral com os hereges, e ele era tão forte no que diz respeito ao combate às heresias, que nesse texto de 1 João, se você ler no capítulo 2, versículos 18 a 22, esses falsos mestres, esses hereges, eles são chamados de anticristos. Muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. Quem são esses anticristos? São os hereges, que pregam as falsas doutrinas, que pregam o falso evangelho. Então João está deixando bem claro a natureza, o caráter e o fim desses hereges. O fim deles é a condenação, é a perdição, é o afastamento eterno de Deus. E eles causavam um grande prejuízo nas igrejas com essas falsas doutrinas e práticas estranhas às Escrituras. Então não é só uma questão, uma implicância doutrinária. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Como eu estava discutindo com um rapaz, ele participou de um podcast que eu participei, lá em Parnamirim, e esse rapaz ele se identifica como homossexual e pastor de uma igreja chamada, não igreja inclusiva, mas igreja progressista.
que inclusive, isso eu estou dizendo porque ele disse, e é de conhecimento público, que um dos grandes líderes dessas igrejas hoje, inclusive no estado, é um ex-batista, Orivaldo Pimentel Lopes Júnior, que foi meu orientador na graduação. Grande batista, medalhão da Batista. Está onde hoje? Igreja progressista. Ah, você quer ser homossexual, casado? Não tem problema, isso não é pecado não. Estamos reinterpretando a Escritura, é uma nova interpretação da Escritura. Então aqui você tem lugar e pode continuar com a sua vida como você está. Então a gente não pode poupar palavras para aquelas pessoas das quais nós discordamos. Eu não conheço Orivaldo moralmente, eu estou falando que doutrinariamente aquilo que ele sustenta é contrário à Escritura. E quando nós olhamos para essas defesas de João, aquilo que João está defendendo, o seu apego com a sã doutrina, e nós comparamos com o nosso tempo atual, meus irmãos, que sofrível. Quão sofrível é a postura das igrejas sem absolutamente nenhum conhecimento e discernimento bíblico de qualquer assunto que seja, é tudo tão raso, é tudo tão rápido. Claro, a gente hoje vive numa sociedade que dita a norma no tempo com base em shorts do YouTube, o vídeo de no máximo 1 minuto. Que tipo de aprendizado profundo você tem em assistir um vídeo de 1 minuto? Uma pregação minha na internet, quando eu coloco lá no meu canal, Pastor Anderson Xavier, 200 visualizações. Um short, 2.600 visualizações. A pregação tem 50 minutos, um short tem no máximo 1 minuto. Então tudo isso, querido, nos relega, nós como crentes, uma cultura de muita leniência em relação ao erro, de muita tolerância em relação àquilo que a Bíblia considera como errado, de que nós ou fechamos os olhos ou então aceitamos de maneira muito calma e tranquila o diferente, no sentido não de que nós devemos perseguir e destruir o diferente, não é isso. A gente tem que amar os inimigos, como diz a palavra. Isso não está em discussão. O que está em discussão é aquilo que a pessoa defende, que diz ser da Escritura, mas que não está na Escritura. E olha como João ele vai tomar esse assunto que é tão importante para nós como igreja. Deus ele tem falado muito ao meu coração nesses dias com base nesse texto de 1 João 1, 5 a 7. Ele diz que Deus é luz e não há trevas nenhumas. Isso é uma mensagem que foi pregada. João ele não inventou, ele não criou essa mensagem de que Deus é luz e nele não há trevas. Não foi algo que veio da cabeça de João. Isso foi recebido por João e pelos demais apóstolos, foi recebido da parte do próprio Senhor. Então, o que ele está fazendo é repassar um fundamento doutrinário importantíssimo que Jesus, ele ensinou através da sua vida, das suas palavras e das suas ações. E João, ele foi testemunha ocular desses eventos. Ele presenciou, ele viu. Quando ele fala que Jesus ele era carne, ele viu Jesus comer. Ele tocou em Jesus. Quando ele fala sobre a natureza pura e perfeita de Jesus, ele viu essa natureza. Quando ele fala dos atos sobrenaturais e dos eventos miraculosos, dos sinais que Jesus realizava, João, ele está fazendo referência a coisas que ele testemunhou. Ele é uma testemunha disso. E ele resume toda a obra e vida de Jesus. Lembra que Jesus ele veio para nos revelar quem era o Pai, e o Pai é luz. Ele resume toda essa mensagem de Jesus, recebida por João e pelos demais apóstolos, da seguinte maneira: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ele resume a mensagem. E o herege a quem João tentava combater, ele tem um duplo desafio, um duplo problema, que é definir o que é luz e definir o que é trevas. Quem é luz? O que significa Deus ser luz?
E o que significa o que é ser ou estar em trevas? Quem Deus é e quem Deus não é. É sobre isso que João está falando. O que Deus aprova e o que Deus reprova. O que é puro e o que é impuro. Tudo isso nós pensamos a partir de uma declaração tão simples, tão clara, tão objetiva, de que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Absolutamente nenhuma. O que isso significa? Primeiro, quando João diz que Deus é luz, diz que ele é completamente puro e santo, separado do pecado e incapaz de errar. Nele não se encontra nada que seja impuro ou obscuro, por menor que seja. Quando João diz que Deus é luz, João está dizendo que Deus é absolutamente perfeito. Em tudo que ele faz, em tudo que ele é, em todas as suas ações, em tudo, em absolutamente tudo, Deus é plena e completamente perfeito. A minha noção de perfeição, ela vem com base em Deus. A completa ausência de qualquer pecado, a presença de toda bondade, toda graça, se tem como fundamento Deus. Não sou eu que defino o que é perfeição. É Deus que define o que é perfeição. E eu posso falar que algo é perfeito ou não quando eu olho para Deus. O quão perto de Deus está, quanto mais próximo e mais parecido com Ele, mais perfeito é. Deus é luz, é completamente perfeito, não há trevas, não há erro, não há pecado, não há impureza, não há obscuridade, nada, ele é completamente perfeito, santo e puro. Mas isso, queridos, nos leva para um sentido ainda mais profundo, porque a luz de Deus, ela é reveladora. A luz de Deus, ela mostra o caráter e a qualidade das nossas ações. Então, quando Deus brilha, e Ele brilha como um padrão de grande santidade, bondade, graça e perfeição, quando Ele brilha, os demais seres criados são comparados perante a sua luz. E quando comparados com a sua luz, é interessante que a palavra diz que até aos seus anjos atribui iniquidade. Deus, ele consegue ver imperfeição fora dele mesmo, até nos seus próprios anjos. Só Deus é absoluto e completamente perfeito. E quando nós então estamos diante da luz, o nosso caráter e as nossas ações, elas são reveladas porque Deus, ele conhece o nosso coração. 1 Reis 8:39, 1 Crônicas 28:9, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Provérbios capítulo 21, versículo 2, todos esses textos dizem que Deus, ele conhece o nosso coração. Deus é luz e não há treva nenhuma nele, nenhum tipo de compatibilidade, de aceitação, de leniência, nenhuma, absolutamente nenhuma. E uma outra asseveração que João faz lá no versículo 6 de 1 João, é que se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. O que ele quer dizer com isso é que é impossível ter comunhão com Deus e andar em trevas. Não é que é difícil, não é que é complicado, não é que é eticamente comprometedor. Ele diz que é impossível. Não existe a menor possibilidade de alguém que tenha comunhão com Deus continuar andando em trevas. Não tem. Quando ele fala sobre ter comunhão, comunhão significa ter uma estreita amizade, se identificar. Tanto que algumas versões, ao invés de falar, lá no versículo 6, se dissermos, algumas versões vão dizer se declaramos
aquela declaração enfática: eu conheço a Deus, eu amo a Deus, eu sei quem Ele é, Ele me ajuda, eu tomo decisões, Deus Ele está sempre do meu lado. Essas declarações genéricas daquelas pessoas que dizem que conhecem e que andam com Deus, mas cuja vida está em trevas, essas pessoas estão mentindo. Talvez elas não estejam mentindo numa perspectiva de si mesma. Talvez elas estejam convencidas por uma teologia popular muito ruim de que todos nós somos filhos de Deus. Talvez por conta de uma teologia muito ruim, de uma religiosidade completamente corrompida. Talvez por conta disso, essas pessoas estejam autoconvencidas de que de fato elas caminham com Deus. Mas se elas andam em trevas, esse caminhar se torna impossível. É impossível. Alguns afirmam que têm comunhão com Deus, mas estão andando em trevas. Isso não passa de uma afirmação intelectual ou doutrinária. É só isso, nada mais. É uma declaração, uma afirmação vazia, sem nenhum princípio factual. Como você prova com a sua vida que você anda com Deus? Se estamos assim, se dissermos que andamos com Deus, mas na verdade estamos nas trevas, o texto diz que nós mentimos e não estamos praticando a verdade. Se afirmamos que andamos com Jesus, mas continuamos no pecado de maneira desavergonhada, se o pecado é quem nos conduz, quem nos orienta, na verdade não passamos de grandes mentirosos. Estamos muito enganados, muito iludidos. E eu sempre lembro daquela passagem no Sermão do Monte, onde disse: muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Você lembra dessa passagem? E o que Jesus diz? Em verdade vos digo, eu nunca vos conheci. A maneira como esse texto é construído na língua grega é muito reveladora. Porque na língua grega existem 3 maneiras de você fazer uma pergunta. Você pergunta assim: amanhã vai chover? Isso indica uma incerteza. Você não sabe se sim ou se não. Você tem dúvida. Existe um tipo de pergunta no grego que é retórica. Quando você pergunta: eu sou filho da Dona Maria? Eu estou perguntando, mas eu sei que eu sou. Eu sou filho do Papa? Eu estou perguntando, mas eu sei que eu não sou. São perguntas retóricas. A maneira como o texto grego foi construído para essa pergunta, lá no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, quem questiona isso, a maneira como foi escrito, ele está dizendo: Senhor, não é verdade que nós expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres? Não é verdade, Senhor? O que é que eles esperam ouvir? Sim. O que é que eles ouvem? Não conheço vocês. O auto-engano, a auto-ilusão daquelas pessoas que acreditam, ou porque levantaram a mão num culto e acham que isso foi suficiente, sem nenhuma transformação de vida, sem terem assumido nenhum compromisso com Jesus, ou porque levam uma vida desregradamente no pecado, não manifestam nenhum fruto de arrependimento e de conversão. Essas pessoas, amados, muito provavelmente estão muito enganadas acerca da sua vida espiritual. Porque quem anda com Deus não anda nas trevas. Não anda nas trevas. Não importa o quão convencidos estamos pela nossa mentira e nem o quão satisfeitos estamos pela nossa falsa religiosidade. Declarar que anda na luz e viver em trevas nos faz apenas grandes mentirosos. E Deus, Ele sabe. Talvez você engane os irmãos da igreja, talvez você engane o pastor, talvez você engane a igreja, se for o pastor, talvez você engane todo mundo. Mas ainda assim você é um grande mentiroso. Isso não prova nada além de que você sabe mentir muito bem. Porque quem anda na luz não anda em trevas. Versículo 7. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, existe a afirmação positiva. João faz no versículo 6 a afirmação negativa,
para aqueles que dizem andar na luz, mas estão nas trevas, e agora ele faz a afirmação positiva, que é o objetivo, o alvo e o desejo de todo cristão, andar na luz. Quem tem Jesus não tem medo de andar na luz. Por mais confrontador que às vezes seja você se deparar e você se olhar no espelho da palavra, ou você ser iluminado pela palavra e se encontrar em falta ou cometendo pecado, e você ver-se forçado a ter que retroceder, abandonar alguma coisa, deixar de fazer aquilo, confessar alguma coisa para alguém, pedir perdão para alguém, perdoar alguém, por mais que você se sinta profundamente confrontado quando você lê a Escritura, isso é uma prova de que você está andando na luz. Se vivemos na luz, se somos iluminados, inundados por ela, isso produzirá de maneira inequívoca em nós uma transformação incomparável. É impossível você caminhar na luz de Jesus e você ficar a mesma pessoa. Por isso que em Coríntios Paulo diz, é nova criatura, as coisas velhas, elas ficam para trás e agora você é uma nova pessoa. E aqui João, olha como isso é interessante, amados, ele mostra duas características evidentes dos que andam na luz. Como você pode identificar uma pessoa que está andando na luz? Eu vou usar uma expressão aí, pega a visão aí. Primeiro, mantemos comunhão uns com os outros. Não se chateie comigo não, se chateie com João, viu? Você vai tirar as forras com ele lá no céu. Eu só estou lendo o que ele escreveu. Se nós andamos na luz, o que acontece? Nós temos comunhão. E queridos, essa palavra comunhão, eu julgo como uma das mais injustiçadas e incompreendidas de toda a Escritura. Porque de fato nós acreditamos que ter comunhão é estar todos no mesmo lugar. Por exemplo, nós aqui estamos todos no mesmo lugar, o que não significa que todos estejam em comunhão. Então, amados, quando ele está dizendo que uma das grandes características daqueles que andam na luz, aqueles que mantêm comunhão com os irmãos, significa que nós nos tornamos como uma família de pessoas que cuidam uma das outras para promover o crescimento espiritual e a santidade pessoal. Isso é ter comunhão. Não é só tomar o cafezinho depois do culto. Não é só tomar o café da manhã do primeiro domingo do mês. Ter comunhão é quando você se torna uma família com aquele que anda com Cristo ao seu lado. E você investe tempo, vida, recurso pessoal para que aquela pessoa possa crescer e se desenvolver espiritualmente. Isso é ter comunhão. Então, se nós eventualmente nos vemos, raramente, quando nós nos vemos, são conversas com muitas amenidades, sem muita profundidade, sem muito compartilhar da palavra do Senhor, como diz Colossenses 3,16, talvez nós estejamos andando em mais trevas do que nós imaginamos. Porque ter comunhão, de fato, como diz a palavra, é ser uma família. É preocupar com a situação do próximo, é como ele está, é como eu posso ajudá-lo, é como eu posso abençoá-lo, é como eu posso promover o seu crescimento pessoal. E é muito preocupante que crentes não vivam em comunhão ou tenham amizades apenas com incrédulos. Já viu esse tipo de cristão? É muito preocupante isso. Que a nossa comunhão, que os nossos relacionamentos, eles sejam tão reduzidos, tão limitados, que muitas vezes as nossas relações se estendem apenas aos ímpios. E a gente não consiga desenvolver um tipo de relação abençoada, edificante com outras pessoas da igreja. Se nós não estamos assim, isso deve, na nossa mente, acender uma grande luz vermelha. Será que de fato nós não estamos andando em trevas? Porque nós não manifestamos comunhão.
Nós não investimos na vida um do outro, nós não nos edificamos, não oramos uns pelos outros. Já parou na sua mente aí para pensar? Fecha seus olhos aí você tem um carro, você está na estrada escura à noite, o carro quebra. Você lembra de algum irmão da igreja para quem você pode ligar que vale socorrer? Deu um problema na sua casa, estourou um cano, domingo, você não conseguiu ninguém. Você lembra o nome de alguém para quem você possa ligar, um irmão em Cristo que possa lhe ajudar? Você lembra de alguém? Você teve um problema com a sua esposa, está num conflito, brigou, não sabe o que fazer. Você lembra de um irmão para quem você pode ligar para lhe aconselhar e orar por você? Alguém de confiança? Você está naquele dia mal, está triste, abatido ou abatida, chorando, cheio de confusão, de conflito na cabeça, independente da causa. Você consegue lembrar 1, 2, 3 pessoas para as quais você possa ligar e pedir uma oração, receber uma oração e saber que essa pessoa vai lhe ajudar? Uma pessoa que seja. Meus irmãos, se nós não somos assim, talvez nós de fato estejamos andando em trevas, o que é muito chocante para mim e para cada um de nós, porque se nós andarmos na luz, nós temos comunhão, e é uma comunhão qualificada, sem precisar, vamos fazer agora aqui um tempo de edificação, cada um levanta a hora, sem necessariamente ter essa organização ou essa burocratização da comunhão. A comunhão na igreja deve ser orgânica, assim como é o nosso corpo. Você não precisa dizer para o seu coração bater, você não precisa dizer para o seu pulmão respirar, ele funciona só, porque ele sabe o que é ser coração, ele sabe o que é ser pulmão. Ah, vai pulmão, porque se eu parar, ele não respira, ele vai respirar independente de eu querer ou não. Da minha vontade, o coração ele vai bater. Eu nem sinto, o meu coração batendo. Para eu sentir, eu tenho que parar. Tem que botar a mão aqui, tem que botar aqui, está batendo. Mas ele bate sem eu não preciso mandar. Daí, coração, hoje você vai bater de 8 da manhã até 18 da noite. Depois você pode descansar. Não precisa ter ordem, porque as coisas funcionam de maneira orgânica e a igreja é uma família, não é uma instituição social, é uma família. Quem anda na luz mantém comunhão, se relaciona para abençoar, para edificar, para crescer, para edificar. Estamos em uma mesma igreja com o propósito de que cresçamos todos em Cristo. Efésios capítulo 4, eu preguei isso daqui quando falamos sobre igreja. Nós todos precisamos crescer, todos devem chegar, ninguém ficar para trás. Até que todos cheguemos à unidade da plenitude de Cristo, da estatura à medida da plenitude de Cristo, é todos. Então, primeira coisa, quando andamos na luz, nós mantemos comunhão. O que nos também, primeiro alerta é sobre a nossa comunhão real e irreal. E um segundo alerta é sobre aqueles que insistem em não manter comunhão. Sobre aquelas pessoas que simplesmente abdicam, abrem mão da comunhão com a igreja. Isso é muito complicado, amados. Eu não vejo João, Paulo, Pedro, Tiago, Timóteo ou qualquer escritor do Novo Testamento dando carta de liberação para irmão não vir para culto, ou para irmão ficar em casa assistindo o culto em casa. Eu não vejo isso. Eu vejo uma igreja que insistentemente, Atos capítulo 2, 42 em diante, uma igreja que persevera unânime. Então isso deve nos alertar. Quando eu deixo de sentir vontade de estar em comunhão com a igreja, no mínimo num culto por domingo, isso significa que as trevas estão se adensando sobre a minha vida e a vida da minha casa, da minha família.
quando eu não julgo mais importante estar com a igreja, buscando o Senhor, adorando o Senhor, eu preciso julgar dessa maneira. Não é porque o pastor Anderson quer que você faça isso, é a Bíblia que está nos conduzindo a pensar. Quais são as razões que me levariam a não ter uma igreja na qual eu me congregasse a ponto de desenvolver relacionamentos saudáveis que me conduzam ao crescimento espiritual? Qual a razão disso? Então, primeiro, mantemos comunhão. Segundo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Segunda consequência, segunda característica evidente dos que andam na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Porque quando andamos na luz, os nossos pecados são revelados a nós mesmos e temos a oportunidade de confessá-los e abandoná-los. Meu irmão, se confessar pecado dentro de igreja é difícil, imagine fora dela. Se você não se sente constrangido, vivendo em comunhão com a igreja, buscando santidade, em compromisso, adorando o Senhor, se você não se sente constrangido, imagine você trancadinho na sua casa, tomando overdose de série da Netflix. Para onde isso vai levar você? Para onde vai levar o seu filho? Você acha que vai criar um homem de Deus, uma mulher de Deus, mantendo o seu filho trancado em casa? Aí quando aquele menino cresce, não quer saber de igreja, começa a se envolver com pessoas reprováveis, com amigos que o levam para um caminho ruim, ele vai se questionar aonde eu errei. Eu posso listar uma grande variedade de erros que você pode ter cometido. Como eu cometo, qualquer um de nós cometemos. Porque quando nós andamos na luz, os nossos pecados se tornam evidentes. A luz ilumina todas as nossas imperfeições, e essa é uma das suas grandes características. Ela mostra quem é e quem não é. Ela mostra quem somos e quem não somos. Andamos na luz e os nossos pecados, eles podem ser confessados e abandonados. Como receber perdão da parte de Deus se não nos expomos à luz? Se estamos distantes da luz, se não vivemos em comunhão, se não lemos a Bíblia em casa ou recebemos o ensino no culto, como alcançar a purificação da nossa vida? Estar longe é um risco muito grande para todo pecador. E para o crente genuíno, estar longe da luz é detestável. Como voltar a andar em trevas, nós que experimentamos a luz do Senhor? Eu quero concluir fazendo 3 aplicações de tudo aquilo que nós aprendemos nessa manhã. Primeiro, todo ensino bíblico reprovável conduz a práticas reprováveis. Por isso devemos ser extremamente criteriosos com tudo aquilo que lemos, ouvimos, assistimos e cantamos. Eles devem ser combatidos por causa da origem deles, porque na origem eles não refletem a Bíblia, são mentiras. Mesmo que algo bom venha de ensino bíblico equivocado, ainda assim tal ensino deve ser rejeitado. Mesmo que o erro produza algo bom, mesmo que a mentira produza algum tipo de virtude, ainda assim aquela mentira deve ser completamente, veementemente rejeitada. E também o ensino bíblico reprovável, mentiroso, deve ser combatido pelo seu resultado, porque a doutrina errada é como uma bússola quebrada e imprestável, sempre leva você para o caminho errado. Nada de valor eterno provém daquilo que Deus desaprova. Se Deus diz que é errado, se a palavra diz que é mentira, nós não podemos valorizar por causa dos seus resultados. Segundo, andar com Deus é refletir seu caráter santo em toda a vida. Devemos rejeitar nos outros e em nós todo apego à religiosidade vazia. Conheci muitas pessoas, inclusive alguns passaram por essa igreja,
Fulano tem um conhecimento impressionante da Escritura, é um homem douto, conhece muitos versículos, ele conhece a palavra, ele discute, ele debate com muitas pessoas. O problema é que ele não quer mais saber de igreja. Para mim já está rejeitado. Um homem que não ama a noiva do Senhor, uma mulher que não ama a noiva do Senhor, vai amar o Senhor da noiva? Pessoas religiosas, elas devem ter a sua religiosidade vazia rejeitada, porque a nossa fé deve produzir em nós santidade e compromisso com a verdade. A doutrina verdadeira deve ser campo de disputa e defesa, porque ela nos mostra quem é Deus e como nós podemos andar com Ele. É disso que estamos tratando. Quando rejeitamos a mentira, estamos rejeitando aquilo que nos impede de andar com Deus. Terceiro e último, é imprescindível para um crente expor-se à luz de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não pertencemos mais ao império das trevas, não caminhamos mais na escuridão. E por que voltaríamos a andar nas trevas, nós que fomos iluminados por Cristo? Por mais que seja tentador fugir para as trevas, onde não é incômodo, e por mais que seja confrontador e incômodo expor-se à luz, um crente genuíno jamais optará por afastar-se da luz. É incômodo, é desafiador, você estar diante da luz é mais difícil do que ocultar-se nas trevas. Mas o que o crente genuíno deseja? Ficar na luz. Nós sabemos um lugar para onde os ímpios irão, onde há densas trevas. Então não nos acostumemos com as trevas, porque as trevas não são o nosso lugar. Queridos, que essa palavra ela possa ser aplicada ao nosso coração. Que nós possamos ser aqueles que caminham na luz, aqueles que vivem na luz do Senhor. Que mantemos comunhão, de fato, nos preocupemos uns com os outros, oremos uns pelos outros, ajudemos uns pelos outros, sirvamos uns aos outros e que os nossos pecados sejam perdoados através de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor.